Aqui a história de Jó começa a ter um certo reviravolta. Jó, ele teve a certa esperança de que ele poderia melhorar, de que ele poderia se renovar. É bem verdade. Mas, como nós lemos no mesmo capítulo, ele continuou se lembrando de que a vida dele estava nas mãos de Deus e de que ele teria um tempo limitado na terra para viver. Mas hoje eu quero ressaltar o capítulo 19, os versículos 1, 2, 6, 9, 14, 19, 21, 25, 26 e 27. Esses versículos, eles nos trazem a seguinte mensagem. Então Jó respondeu: até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com palavras? Sabei então que Deus é o que transformou a minha causa e com a sua rede me cercou. Da minha honra me despojou e tirou-me da coroa a cabeça. Ora, como nós dissemos na primeira vez, no capítulo que nós lemos, o capítulo de Jó, Jó descobriu que era Deus que enfiava a sua vida, no tear, porque ela não passava de um fio, que tem o tempo certo para ser construído algo. Então Jó respondeu, ele percebeu que tudo aquilo que estava acontecendo com ele é porque Deus que decidiu tratar com ele. Então, a primeira mensagem que a gente observa aqui é que Jó, ele desconfia. Ele tem a certeza de que é Deus que trata com ele. E uma vez que Jó percebeu que era Deus quem estava tratando com ele, ele sabia que não adiantava ele tentar sair daquele jeito por outra maneira se não fosse por Deus. Uma vez que Deus o cercou, Deus o cercou com uma rede. Então, ele estava preso nos desígnios que Deus tinha traçado para ele. E que a honra dele, ele despojou e tirou da sua cabeça a honra. Ele percebeu que, como nós vimos anteriormente, Jó não era essa pessoa justa que ele achava-se. Jó era um pecador. Reconhece não ser justo, mas pecador. E uma vez que ele reconheceu que ele não era justo, que ele não era pecador, ele observou outras coisas. Que na hora que os problemas chegaram, na hora que ele mais precisou, os meus parentes se afastam e os meus conhecidos se esquecem de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam e até os que me amavam se tornaram contra mim. Ora, alguém quer ficar perto de uma pessoa que está sendo tratada por Deus? Não. Uma vez que você não tem mais aquela sua benevolência, que você não tem aquele agraciamento por parte de Deus, qualquer pessoa que se envolve com você ou com aquela pessoa que está sendo tratada, ela vai ser tratada também. Deus
pode agir na vida daquela pessoa. E além do mais, se percebe que as pessoas não estão afim de se envolver com quem sofre. As pessoas, elas só se preocupam com as outras, quando estas têm algo de bom a lhe proporcionar. Então, Jó reconheceu que todos se afastam na provação. Ninguém quer ficar perto de quem está sendo provado por Deus. E uma vez que ele percebeu isso, Jó ainda teve assim, no momento de fraqueza, de desespero, ele grita: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, pois a mão de Deus me tocou. Mas mesmo Jó, ele gritando por esse clamor, por essa misericórdia daqueles que lhe eram mais íntimos, daqueles que ele consideravam ser as pessoas mais próximas a ele, não adiantou. Ele não era ouvido. Jó não podia contar, inclusive a mensagem mostra, embora eu não tenha ressaltado aqui, que até a esposa dele o tinha como uma pessoa asquerosa, que o próprio hálito dele a incomodava. Os empregados de sua casa, aqueles que recebiam um salário esse que era pago por ele, não ouviam, não prestavam atenção ao seu clamor. As crianças que haviam por ali, sejam de conhecidos, amigos, ou até mesmo dos trabalhadores de sua casa, até esses riam da situação de Jó. Então, Jó, ele começa a clamar por misericórdia. Mas não é uma misericórdia comum, é por uma misericórdia familiar, uma misericórdia fraternal, quer dizer, de amigos, de conhecidos, enfim, daqueles que estavam ao seu redor. Mas nada disso lhe adianta. Por fim, nos últimos versículos de Jó 19, a gente percebe que Jó começa a mudar a sua postura diante daquilo que ele estava passando. Pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, e não mais como adversário. O meu coração desfalece dentro de mim. Oh, que coisa maravilhosa! Jó começou a ver aquela esperança renascer novamente, mas agora não uma esperança de uma árvore que cai e que depende da terra seca para poder criar raiz, não de uma árvore que depende de uma água para manter o ambiente úmido, viçoso, para poder formar raiz, para florescer. Jó começou a ter a certeza de que Deus estava vendo tudo aquilo que ele estava passando, que o Redentor dele vivia e que um dia ele se levantaria sobre a terra e que depois de tudo isso ele veria Deus face a face. Ele estaria com Deus
e que ele, naquele momento, ele o contemplaria ao seu lado, ele o contemplaria com os próprios olhos, e ele não veria Deus mais como adversário. Jó percebeu que Deus não é cruel. Ele lembrou-se que Deus não tem prazer em ver o homem sofrer. Gente, isso só bastou para Jó. E eu acho que basta para mim, basta para você também. Imagine, a gente está sofrendo, a gente está naquele momento pior que se pode alguém viver, um momento de dor, um momento em que todo mundo nos abandona. Eu não sei se você já passou por isso, creio eu que sim, mas eu passei e tenho passado. Minha casa não é mais como era antes, assim como creio que há momentos que a sua também não seja como antes foi. Porque quando há um momento de dor, as pessoas se afastam. Muitos se afastam porque o coração dói, não aguenta ver aquilo. Outros porque vai indo, perde o interesse em ficar indo, ficar ouvindo aquela história de dói, não dói, de ai, eu estou sofrendo. E outros porque tem coisas melhores para fazer, um shopping, um cinema, um barzinho, uma visita muito bacana, uma viagem legal para fazer. Fato é que aquele que sofre, ele só pode contar com Deus. Ele só tem Deus para poder agir em seu favor. E essa esperança de que é Deus, que é o nosso Redentor, e que um dia Deus vai voltar os seus olhos para nós e vai por fim nos levantar da terra e vai nos fazer de novo, nos refazer e vai nos sarar, vai nos curar e que nós estaremos lado a lado com Deus, porque se Ele não refizer aqui, Ele nos levar, nós estaremos lado a lado com o Senhor. Nós poderemos nos olhar um nos olhos do outro e nos contemplarmos. E naquele momento, quando nós temos certeza que andamos e trilhamos o caminho do Senhor, nós poderemos saber que Deus não é o nosso adversário. Deus é alguém que nos ama, um amor incondicional. Um amor que vai acima de qualquer coisa. Um amor que nos ama mesmo quando a ferida fede. Quando a harina dos outros somos incômodos. Quando nem mesmo os nossos subordinados nos querem por perto. Quando aqueles a quem nós pagamos e nos deve pelo menos obediência, tem que estar ali, não querem, Deus, Ele sabe. E Ele não vai nos deixar. Porque Ele não vai tirar os olhos de nós. Embora aquele momento seja um momento de dor, um momento de sofrimento, há um momento em que tudo aquilo vai passar. E quando passar, nós veremos que Deus é um homem que não tem prazer no sofrimento do seu filho. Eu espero que você comece a perceber que o livro de Jó, a partir de agora, vai começar a apresentar uma esperança, não uma esperança de ter aquilo de volta simplesmente pelo ter, mas uma esperança de ter aquilo de volta, porque Deus decidirá que é hora de dar um basta naquele sofrimento. É hora de Deus mudar a nossa história e nos fazer voltar àquele momento antigo de paz em que nós tínhamos.
Que Deus abençoe o dia de vocês.